Sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Mais, o podcast da equipe Avan, com uma estreia surpreendente. E Carol, por que chama Pod Mais? Porque a gente acredita que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer, Pode mais! Entra a vinheta! Isso aí, estamos aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos que Juliana Nunes, a nossa diretora comercial. Mas quem vê, todo mundo quer ser diretor comercial. Mas não foi assim, né, Ju? Não entrou não na sei se quer, van né? Não sei se como... todo mundo quer também. Eu acho que depois que entende o que é, né? E, Ju, conta para os nossos gerentes, para os nossos líderes ali, como que foi a sua trajetória, como é que você chegou, né, diretora comercial? Não foi assim, né? Não, não foi assim. Foi bem devagar até, eu acho, né? Eu que sou muito ansiosa, acho que foi devagar. Tô brincando, tudo no seu tempo, né? Mas eu comecei na Van como no pacote, na época a Van vendia tecidos e aqui em Brusque, né? Sou de Itajaí, então vim para Olá, Brusque. hein, Itajaí, hein? E aí vim para Brusque para trabalhei em uma outra empresa, e aí me chamava a atenção a Van. Então eu vim para cá e uma coisa acho que uma coisa que eu nunca falei aqui na Van, é que quando eu vim aqui para trazer o currículo, a vaga era para zeladoria. Você tá brincando? Eu era líder de uma outra empresa e a vaga era zeladoria. Pô, isso aqui é um corte, ninguém sabe disso. Não, acho que eu nunca Ninguém sabe comentei. disso. Polêmica. Polêmica. E aí, meio louco, né, porque mas assim, eu ouvia falar muito bem da empresa, era uma empresa pequena, né, não Uhum. pequena de tamanho Brusque. Quantos anos, Ju? Quantos anos? Eu tenho 17 anos de Havan, então, né, faz bastante tempo, eu não sei, a conta para trás. E Experiência. aí e aí eu lembro que eu vim aqui, era no outro lado ali onde é o McDonald's hoje ali, e era fila para fazer entrevista. Hoje é tudo, puta, nós melhoramos Era pra caramba, né, tudo bem organizadinho, hoje já pela chega lá Gup. pela Gup e tal, tá, na minha época eu ficava na filinha lá, então eu fiquei na fila e só tinha e aí as vagas eram preenchidas e eram riscadas no papel, e eu lembro disso, e eu lembro que só tinha zeladoria, e algumas pessoas foram desistindo, eu pensei: "Já tô aqui, eu vou ficar, vou ver qual é", né. E aí eu entreguei o currículo de papel ainda, né, e eu lembro da eu lembro o nome da RH até hoje, a Fernanda, Aí, Fê? e ela me entrevistou, e ela falou: "Não, não tem porquê se Sim. colocar ali e tal, mas eu vou te deixar para você ir para entrevista com a gerente Uhum. da loja". E aí eu fui entrevistada pela gerente da loja, na época era a Sandra Fagundes, que é a nossa gerente de Ah, que pessoas. legal, que É, legal. ela que me entrevistou, e aí me colocou direto para o caixa, né. E aí fui para o caixa, no caso caixa pacote, né, fiquei no pacote uma semana ali, e depois fui crescendo na Havan, né. Tive muito trabalho, mas também tive bons líderes que olhavam para mim, me davam oportunidade, nunca me seguraram, sabe, Uhum. sempre me deixaram crescer. Eu acho que isso também fez toda a diferença aqui na Van. A liderança é bem importante, eu acho que nesse ponto, né, Ju, e tipo, a liderança de você também na tua carreira, tu já tinha meio que uma coisa assim, tipo, de querer crescer, né. Fala aí um pouquinho pra gente o que que é a liderança pra você. É importante, eu costumo falar no nosso PDG aqui, Carol, que, líder, né, a gente sempre lembra igual o professor de escola. Todo mundo lembra do teu professor da primeira Sim. série, né, Aham. ou o professor que tu mais gosta e o que tu menos gostou, aquele que te marcou, né. O professor, ele marca a vida da gente, né. Assim é um líder também, né, um líder e um gestor. E eu comento que eu tenho, por exemplo, eu lembro do pior professor e o meu melhor professor, né, como eu também lembro do meu melhor líder e do meu pior líder, né, aquele que me inspirava. Então acho que a importância de um líder, né, é tu se descobrir, sabe, eu acho que a gente fala muito em inspirar aqui dentro, Sim, né, e a gente sim. hoje ainda conversava sobre isso. Mas eu acho que é tu se descobrir, né, que eu me vejo assim, um líder ele tem esse poder em fazer coisas que nem tu sabia que conseguiria fazer, de tu se descobrir numa profissão, numa função. Eu acho que isso é muito importante, assim, o líder ter esse olhar para isso. "Ó, eu acho que se tu fizesse isso aqui, tu ia se dar bem", a pessoa fica: "Ah, será?". E aí tu vai, abrindo esse caminho e vai construindo ao longo do tempo, né. Então eu tive Muito bons líderes, desenvolvimento, né. muito desenvolvimento. Na Van, na época, os treinamentos não eram como hoje, né, que era por vídeo e tal. Tinham poucos treinamentos na minha época, eu lembro que a gente treinava na prática mesmo, né, então ia pra prática. Mas eu tive bons líderes.
Tive líderes que, conforme eu me inscrevia, dizia: olha, eu vou me inscrever para vaga tal. Vai mesmo, tem que ir mesmo. Tu é muito boa no que tu faz, vai lá, tomara que estão torcendo por você. Eu ia me inscrever, né? Então, eu tive bons líderes na van. Tive uma também que não foi tão boa assim, também aqui na van, né? Que não Tá. está mais na empresa, por isso que eu tô falando também, né? É isso aí. Não. E é aprendizado também, né? Isso. Como ser e como não ser. E eu acho que toda essa jornada, Alan, Carol, dos 17 anos, me ajudaram a liderar, né? A gente tem muito da nossa vivência. Primeiro que a gente é humano, né? Então a gente sabe que tudo que tu vivenciou, tu vai guardar, né? Aquilo que eu falo para vocês, a gente tem marcas, né? Sim. Então eu fui gravando um pouquinho de cada um, lado bom, né? Aquilo que eu não queria estar junto, aquilo que eu não queria fazer, e aos poucos fui construindo essa liderança. Eu acho, então, respondendo a tua pergunta, Carol, o líder é importante para a gente se descobrir, sabe? Como profissional e como ser humano, pode ajudar. Hoje, nessa trajetória ali, qual foi sua primeira experiência de gestão? Porque você não começou gestora, né? Ali você foi para o pacote, depois teve também atuações não só na loja, caixa, mas aqui no administrativo também, né? Eu nunca fui líder de loja. Aham. Aí eu trabalhei como PCE, né? Planejamento e controle de estoque. Aí eu fiquei algum tempo assim. Gostava muito de fazer isso, gostava muito. E aí eu visava ser compradora, né? Uhum. Visava ser compradora. E quando eu distribuía a sazonal, Páscoa, Natal, uma maravilha para distribuir, né? Facinho, facinho. E aí eu me interessei e aí fui para a vaga de comprador. Tentei comprador de almoxarifado, não era para mim. Não me adaptei, fiquei 2 dias. E aí não deu certo, eu desci, falei com o meu líder: ó, Não dá. não vou, não me adaptei. Dá para voltar? Né? Ele falou: claro que dá para voltar, pode voltar. Então, Que legal, né? então eu voltei e fui muito transparente, como sempre fui. Eu acho que isso também me ajudou. Uma característica Sim, bem sim. forte sua, né? E falei que não gostei do setor, por isso, não me adaptei. E eu acho que eles iam perder tempo comigo, me mantendo ali. E aí deu certo, eu voltei para minha área lá. E aí eu fui ser gestora a primeira vez, foi como virei compradora, e aí uma vez o Luciano fez uma mudança no job rotation que a gente tem aqui, Aham. né? Que No gira nome muitas bonito. cadeiras, né? Que nada mais é, tu vai sair do Aham. teu setor para ir É. para o outro. Nome bonito que amanhã você tá lá, né? Amanhã você está lá e muda a tua cabeça toda aí, vamos fazer um novo, né? Eu acho que isso também é bom. Pra mim, isso é ótimo. Eu acho que o job rotation que tinha na van, Sim. eu adoro o desafio e eu enjoo muito rápido das coisas, assim. Então, para mim, assim, Zona de conforto também, né? essa fórmula da van, eu acho que me prendeu mais ainda, porque aos longos dos 17 anos, eu fiz muita coisa diferente, né? Então, isso também para mim é bom. E na nossa função hoje no desenvolvimento comercial, nenhum dia é igual. Então, isso também me Sim. instiga bastante. Não gosto de nada parado, né? E aí, quando eu fui pro compras, eu fiquei um tempão comprando sazonal, aí, né? E aí eu virei gerente de compras do sazonal. Na verdade, acho que até tenho dúvida se foi, tá? Porque eu não lembro direito. Uhum. Mas eu acho que eu virei compradora, mas teve uma oportunidade na empresa que ele fez um job rotation, e aí a gente queria chegar a 50 lojas, né? A van tinha 20 e alguma coisa, e nós queríamos 50 lojas. Eu lembro que era 50 anos do Luciano, 50 lojas. E aí veio a oportunidade de eu fazer gerente de mercado, era um nome que nem existia, assim. E eu lembro que nesse dia eu pensei assim: meu Deus, eu vou sair da van, não acredito. Porque tem uma reunião com o Luciano. O Luciano não era esse que a gente vê hoje, não, tá, pessoal? Só para dizer, ele era bravo. Polêmica! Ele era bravo. Fala isso para nós, né? Que o Luciano de 2008, que eu me lembro, era um pouquinho mais bravo. Tinha cabelo? Tinha cabelo? Não, Não, tinha tinha esse cabelo. Luciano sem cabelo. E aí eu lembro que ele chamou a gente, eu lembro como se fosse hoje, assim, aquela sala dele, assim, nós todos de pé, os gerentes de compra, tudo. Eu era uma compradora, é verdade, eu era uma compradora, não era gerente ainda não, agora eu lembrei. E aí ele foi falando, fez o job rotation e falou: eu e a Juliana vai ser gerente de mercado. E na hora eu pensei: hã? Que é isso, né? O que é isso? E aí ele falou: porque eu quero abrir loja, eu quero prospectar cidades e tal. E eu fui. E nessa época daí era gerente de mercado e também veio junto o visual. Então eu também fui gerente de visual e merchandising nessa época. Não era nem merchandising, era visual de precificação, era separado o preço com VM, né. E aí eu peguei, eu ia dizer: "Não, não, né". Fui, abracei e fui. E aí eu fiquei aí uns 3 anos nisso. Adorava viajar, né,
E não pela viagem em si, mas a oportunidade de conhecer o Brasil e conhecer as pessoas. Eu sou muito observadora. Então, assim, eu ia para pesquisar mesmo as pessoas, o local, um terreno que seria possível, o que venderia lá, né? E tudo isso, assim. E eu lembro que eu trazia essas informações, né? Não sabia como trazer também, porque, né, eu não fiz faculdade depois disso, Uhum. né? Fui que eu tinha só o segundo grau e não tinha nem cursinho de internet, nada. Fui me desenvolvendo na van, realmente. E eu acho que um líder também faz isso com a gente, sabe, Carol? Porque eu tive alguns gestores que diziam: olha, tem que estudar, né? E eu dizia, mas agora não dá, vai ter um outro momento. Então, também tive esse momento aqui dentro. E aí eu fiz um tempo isso. E quando foi em 2013, eu me lembro que aí ele me deu a oportunidade de ser gerente de compras. Fez um novo job rotation. E aí foi o Geraci, que é o nosso gerente do CD, Aham, foi para aham. essa área. E eu fiquei no compras e fui gerente de compras. Aí ali eu fiquei um bom tempo. Acho que 10 anos de gerente de compras, eu acredito, por aí. Eu tô 7 anos de Havan. Eu conheço seu nome como gerente de compras já. Eu acho que a loja conheceu bastante O Eletro, né? o Eletro, É, né, acho nessa que foi mais função. marcou, mas antes eu fui do UD. É. Bazar, sazonal, eu fiquei 2 anos de compras ali. Foi um setor que eu passei muito rápido, né. E aí depois eu fui para o eletro, depois para o setor de confecção, e aí agora como diretora. Ó, e tem um ponto interessante que quando você assumiu gestão pela primeira vez, alguém te ensinou gestão ou não? Não. Foi ali, né, no te vira. Se você puder aquele negócio, né, se você pudesse dar um conselho para a Juliana de anos atrás sobre gestão, né, e até para os nossos líderes e gerentes que estão aí ouvindo e nos assistindo também, por causa da tecnologia É de isso hoje, aí. o que você falaria para um gestor hoje? O que eu falaria, Para você ali lá atrás, atrás, lá atrás. vai mais devagar, Uhum. vai um pouco mais devagar. Eu acho que aquele ditado antigo, né, que você tem 2 ouvidos e uma boca, vale muito. Sabe, eu iria mais devagar, observar melhor, escutar mais tua equipe, teria feito algumas coisas diferentes nesse sentido. Eu me arrependo de nada que eu fiz, tá? Sim. Mas, eu acho que é bom a gente avaliar o passado, né, pra gente trilhar um caminho diferente no futuro. Então eu gosto de avaliar, eu me avalio muito. Eu escrevo muito o que eu fiz, o que eu deixei de fazer também, tenho esse costume para porque eu me cobro muito, então é importante também a gente trabalhar assim, né, senão a gente fica sempre na fossa, né. Então, achando que a gente sai daqui, não fez nada naquele dia e não fiz nada naquele não, a gente Sei. fiz muita coisa, né, então, mas eu iria devagar, sabe, Alan, eu acho que não tem um modelo de gestão ideal. Sim. Às vezes eu vejo, tá, esses podcasts aí falando do tipo de gestor, do tipo vai Mas, lá no dia a dia lidar Sim, com 11 pessoas diferentes, 10 pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com cabeças diferentes. Fazer com que as pessoas possam falar, não tenham medo de falar. E aí tu tens que fazer valer a tua ideia, mas de uma forma que elas não se sintam: "Ai, eu não pude falar", ou "Ela nunca aceita a minha ideia". Então, assim, eu acho que ouviria mais, assim, sabe. Mas eu tenho uma gestão muito participativa, sabe. Eu gosto que a minha equipe participe. Falo, troco ideia, pergunto o que acha, eu gosto dessa gestão participativa. Então eu acho que eu seria um pouquinho mais devagar. então, será que eles estão com papel e caneta aí para anotar? Eu anotaria, né. Porque se você quer crescer na Havan, quer ser um diretor, por que não, né? A Havan é empresa de Porque eu não quero ficar aqui oportunidade. a vida inteira, né, eu quero Exatamente. crescer. E assim, as pessoas, elas sempre veem, um cargo de referência e eles falam: "Cara, eu não posso chegar lá". Pode, claro que pode. Então se você quer anotar alguns pontos aqui de fórmula, né, do sucesso da Juliana, pelo que eu vi então saber ouvir, né, saber lidar com as pessoas, né, gestão de pessoas, que a gente vai entrar mais a fundo, mas um ponto importante que eu acho que é a autoanálise, né. Autoanálise. Então, você Saber quando eu falo em ir devagar, é saber o momento de avançar. Eu acho que é isso, sabe. Tinha coisas que eu avançava muito rápido, que eu ia muito rápido, então eu faria um pouquinho mais, não que não tô comparando que a van é muito dinâmica, não é isso. É algumas decisões que tem que tomar que às vezes pode esperar respirar um pouquinho e Aham. pensar. Isso eu faria diferente. Você assume assim, às vezes tem aquilo, né: "Ah, agora eu sou líder, cara". Então, né, aquele Vou botar meu é, crachá nessa minha vida. camisa listrada e tal. Editora. E um negócio muito louco, né, porque ontem você não sabia, aí, foi promovido a líder, agora sabe? Não. Não, por isso que a humildade Vai aprendendo. não se conquista Isso, também. isso.
e perguntar. Eu sempre perguntei o que eu não sabia. Eu lembro do dia que eu era gerente de mercado e o Luciano botou a mesa de lado assim, e literalmente nós grudamos a mesa, né? Ele falou: tu vai ficar aqui para entender como eu penso, entender como a empresa funciona, que eu quero que você entenda. Então eu tive isso dele. E eu perguntava muito, não era pouco não, era muito. Tinha hora que ele, por exemplo, eu lembro que eu pegava no balanço dele, assim, eu olhava na mão assim e dizia: meu Deus do céu, isso é muito de número, né? E eu perguntava para ele o que que era, o porquê daquilo, sabe? E ele te explicava. Explicava. O O Luciano sempre dono da explicou. empresa, né? Até hoje, né? Se eu tenho Sim. uma dúvida, eu não entendi o que eu dizer, eu pergunto, né? E ele explica. E eu acho que é isso que tem que ser, tem que ter essa paciência de explicar. Ninguém sabe tudo. E é um ponto importante de um líder, né? Porque a equipe tem que se sentir à vontade para perguntar. Tem muitos líderes ali que a equipe tem medo, né, de Sim. perguntar. E aí acaba perdendo a oportunidade, né? É. Imagina se eu perguntasse uma vez e ele ia dizer para mim: olha, eu já te respondi isso, não te respondo mais. Você ia perguntar de novo? Não. Não, talvez eu ia. Aí é um caso, né? É um Mas caso meio é um meio- caso ali particular. É. Mas isso é um ponto importante, Mas é porque difícil, tá? Você, o líder que te repele, né? O É. líder que te repele. que aí depois reclama, o cara não tem comprometimento, não pergunta, tal. E quando vê, você nem dá espaço para isso. Eu escuto isso muito na loja, né? Mas eu tô aqui, Carol, por que que não me perguntou? Mas Mas talvez tá ele aqui, né? tentou outras vezes e não deu certo, né? Autoanálise aí, Isso. é importante. Isso. Pensar como que eu estava naquela hora, né? Vocês que trabalham comigo sabem que nem todo dia a gente tá. Flores. Instrumenta. Né? E aí tu vai falar: hoje eu não quero falar sobre isso, pode ser amanhã? E tem que fazer. Mas a gente tem espaço, né? É. Acho que a gente tem espaço para ser a gente. Eu acho que isso é um conselho bom para a liderança, para a gerência que está nos ouvindo, que são pessoas, né? São pessoas. A gente fala muito de gestão da Avan, são 3 pilares, né, Ju? Você, como diretora comercial, a sua função é que esses 3 pilares andem e atuem bem na Avan. Que aconteçam bem, Que né? aconteçam bem, né? E é papel dos gerentes, dos líderes fazerem isso acontecer, que são são os diretores da Van, né? Eles pegam tudo que é ensinado aqui e repassam para a loja. Gestão de pessoas, né? Gestão Operacional e e a comercial. Comercial. Isso. 3 Por que pontos. pessoas começa a primeira? Sem pessoas, se não tivesse vocês aqui, o podcast não estaria existindo, né? Gestão É de isso. pessoas é a base. Você acha que é a mais difícil, Ju? Eu acho que é o mais fácil. É o mais fácil. É o mais fácil. Quando eu pergunto para qualquer líder meu, o que que é mais difícil hoje? Pessoas. Ele assumiu uma loja, qual é a tua dificuldade? A equipe, as pessoas, a equipe, as pessoas. Eu fico pensando, por quê? Né? Eu nunca fui muito fã da máquina, né? Então eu sou fã de pessoas. Eu gosto de pessoas, Uhum. né? Talvez seja uma característica minha, né? Mas eu acho que pessoas é primordial, sabe? Tu ensinar, tu conversar, tu conquistar essa pessoa, sabe? Fazer essa pessoa querer estar aqui por um Uhum. propósito, né? Querer crescer. Querer sim. crescer, querer estar aqui, eu acho que isso é importante, sabe? E aí você, naturalmente, tu vira uma referência, sem tu querer ser uma referência, né? Porque tu acaba inspirando as pessoas nisso. Eu acho que é mais fácil que tem, sabe? Tu conseguir. Por que que eles acham difícil? Porque eles querem que todo mundo seja igual a eles. E não vai ser. Sim. E pensa igual, e Pensa fale igual. E É. às vezes haja sem precisar que eu fale, né? Eu queria que eu esperava que o fulano fizesse isso sem que eu precisasse falar. Sem comunicação, né? Comunicação. Nossa, eu falei isso pra ele há um mês atrás, tem que falar de novo, né? Tem que Que falar, engraçado, né? tem que falar Sim. de novo. Às vezes tem que falar várias vezes no dia, né? Lógico, eu sempre falo para meus gerentes, né, Alan? Tudo tem um tempo de corte, né? A gente Sei. não, não somos aqui eu digo para eles babá, mas não vou usar esse termo, né? Mas senão a gente vai ficar sempre é igual a escola, tu não passa de ano, né? Então, se na escola tu tens que ir bem para passar de ano e passar as fases. E assim, é no trabalho também. Tu precisa evoluir, tu precisa passar de ano, senão tu vai ficar sempre no mesmo lugar, né? Então, assim, eu gosto disso. Eu gosto de ver quando aquela pessoa, ela tá fazendo aquilo que ela não faria, ou não se enxergava ali, e ela tá, sabe? Eu gosto, eu me sinto realizada com isso, eu gosto disso. Que somos exemplo aqui, né? Quem imaginou que a gente estaria aqui hoje, né, fazendo esse encontro e contigo, Pois né? é. Então, o legal é que se vê, né, se ouve e se pratica.
Eu acho que isso é importante. Ponto Eu importante. acho que muito as pessoas ouvem muito e praticam pouco, né? E gestão de pessoas ali, Ju, quando a gente fala na loja agora, né? Para o nosso líder, para o nosso gerente. O que para você, ali no dia a dia da loja, um líder, né, ou um gerente, ele tem que. Os pontos básicos para que ele faça uma boa gestão de pessoas. Um ponto é ouvir, né? Não querer que a pessoa seja você, e sim dar espaço para que ela seja quem ela é, as competências dela, ver aonde que ela pode atuar, aonde que ela pode se sair melhor. Mas no dia a dia da loja ali, eu acho que se é um ponto de muita dificuldade, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre É que isso. assim, a loja, ela tem ali, cada líder vai ter seus 12 líderes É, aí, né, uma loja maior aí, uns 20 líderes, umas 20 pessoas na equipe, desculpa. sim. Cada loja vai ter 4 a 5 líderes e 20 pessoas na equipe, vamos botar assim. Eu diria para ti assim, ó, no dia a dia da loja, eu acho que o gerente ele é engolido pela rotina. E ele acha que a pessoa é a última coisa que ele tem que ver, né. Só que ele sabe que se a equipe dele lá no quadro não tiver completo, ferrou a operação dele. Isso ele sabe, ele tem essa consciência da falta, da atestado e de tudo. Então olha como é importante as pessoas, né. Mas aí ele deixa por último essa gestão de pessoas, ele quer primeiro fazer operacional e comercial. Eu acho que é aí que está o erro, né. Hum. Então para mim é muito simples, como que eu vou falar da minha equipe lá, chegar lá no meu eletro, engajar todo mundo a bater a meta, né, a vender produto, vender serviço, bater a meta, ou lá no próprio caixa, enfim. Mas eu nem me comunico, eu nem sei quem são aquelas pessoas, eu só conheço o nome, eu falei na minha entrevista, só quando eu contratei. Não dei nem bom dia. Eu não dei nem um bom dia, né. Na hora que ele vai olhar, eu vou dizer: "Ah, tá, agora que ela precisa aí, tá vindo falar Só vem comigo". falar comigo pra falar de meta. Pra falar de média. E sabe, então não tem então eu falo isso, né, antes de ser a gente tem que parecer ser, né. Então não adianta eu ser simpática, eu tenho que parecer ser simpática, acessível. Não, mas eu sou super acessível, será que eu pareço ser acessível mesmo, né? Então a gente tem que cumprimentar, conversar, né. E aí eu acho que passar por você dizer: "Tudo bem? Como é que tá?", por mais que eu tô com o meu "E aí, tudo bem? Tudo bem?", né, um bom dia, tudo bem? Dá aquela olhada, quando eu dou um bom dia, eu olho Uhum. pra sentir como tá. Né, porque às vezes a gente cumprimenta e fica meio no automático. Não, eu olho para ver. Posso passar aqui hoje no meu setor, passei, cumprimentei e eu olhei, e eu sei como tá. Já sei quando o colaborador não tá bom, ainda que eu não tenha contato próximo, mas eu sei. Hoje ele não tá bem, hoje ele tá bem. Então eu acho que o cumprimentar, o olhar, sabe, tem que olhar o colaborador. Quando ele vir falar contigo, você tem que ouvir, né, para te conseguir. Eu vejo que tem líder e gerente na loja que nem sabe o que ele vai falar e já cortou o assunto. O cara já não vai falar mais a próxima vez, Uhum. né. Eu não eu tenho pavor em pensar e se que alguém às vezes fica lá: "Ai meu Deus, tem que falar com a Ju, tem que falar com a Ju, meu Deus, tem que ligar para ela", isso me incomoda. Isso é uma coisa que ainda me incomoda, eu não consigo administrar isso ainda. Pois é, Porque né? as pessoas têm esse receio pela função, eu Eu entendo acho que é pelo título, né? pelo Ah, título, mas isso eu vou dizer é uma coisa que me incomoda, quando eu escuto isso numa ligação, ou a pessoa: "Ai, eu tenho que falar contigo, mas eu tô um pouco", isso me incomoda, assim, porque eu fico pensando: "Caramba, então eu tenho que melhorar, eu ainda tenho que melhorar", né, então essa avaliação é constante. E aí fazer com que o colaborador ele se sinta à vontade de falar contigo, porque eu acho que isso é primordial da gestão, porque daí você vai saber qual é o problema dele, qual é a dificuldade dele, quando tu passa bem a gente fala tanto em quilometragem na loja com o sim, nosso sim, gerente. andar, rodar. Aí ele acha talvez que quer fazer, né, andar pela loja igual um doido, né, e não é assim. Às vezes nem tá olhando pro colaborador que tá ali, né, e Isso, né. Teve uma loja que eu fui recentemente, eu lembro disso que, eu passei pelo setor, falei com a colaboradora, pedi pra ela arrumar um negócio e tal, e aí o gerente falou assim: "Aí, eu já passei isso aqui no grupo da loja". Eu lembro que eu escutei isso, eu Eita. só olhei pra ele e falei: "A gente já falou sobre grupo, né". Quer dizer, poxa, se o colaborador tá ali, por que que eu já não peço para ele na hora fazer, conversar: "Olha, deixa eu te explicar uma coisa aqui, pra gente melhorar, né. Olha, eu vou te explicar como é que pode ser, não tá errado, né. Vem cá, deixa eu te mostrar como fica melhor", né. Então eu acho que tudo é uma forma de se comunicar bem, né. Eu acho que ser claro, o mais claro possível, eu acho que quando a gente quer dar muita volta, Objetividade, né? sabe, tem que ser pá, Hum. reto, papo reto, né. E aí ouvir. Mas o papo reto pra mim, assim, eu acho que funciona. O a Carol foi líder de loja. eu queria até eu ia comentar uma situação aqui que quando eu entrei na van, umas coisas que me marcou e fala bem sobre essa quilometragem, sobre olhar para as pessoas, né. Eu trabalhei em outra empresa e eu fazia inaugurações,
E a gente tinha esse contato com o dono da empresa e ele olhava através das pessoas. E era muito estranho, porque a gente estava lá, tinha ficado, né, todo aquele tempo arrumando a loja para receber ele, e ele olhava através da gente, ele não te enxergava. E uma das coisas que me impactou muito dentro da van foi quando eu cheguei e tive o primeiro contato com o Luciano e ele olhou para mim. Ele olhou, tipo assim, eu me senti vista, tipo, eu nunca tinha me sentido vista. E aí eu acho que é um grande exemplo dele, né, que a gente traz pro dia a dia, né, esse negócio do, cheguei aqui, bom dia, tudo bem? Eu tinha muito isso como líder, assim, chegava, eu fazia a primeira, olhar se tava todo mundo no seu posto, era olhar se tava todo mundo no posto, dava um bom dia, dava um abraço, dava, e aí, tudo bem, tudo certo, né? Quando eu vi que tava todo mundo ok, eu ia ver o que tava acontecendo, o que tinha acontecido de manhã, mas antes olhava para as pessoas, e isso é uma das coisas que eu acho que a Van, ela é impecável, assim, sabe? Ela olha para as pessoas, então, tipo, acho que é o primeiro ponto, sabe? E é o que vai trazer o colaborador para ti, sabe? O primeiro problema vai ser, ele vai passar para ti, uma situação boa, positiva, uma ideia, ele vai passar para ti, ele não vai passar através de ti. Então, acho que é legal, isso cria o conceito de união, sabe? Pois é, né? E tu comentasse ali, Ju, que hoje ainda te dói que a liderança, a gerência ou qualquer colaborador, né? Eles não te acionam quando você dá esse espaço, né? Olha, se tiver qualquer problema ou qualquer dúvida, me liguem e o pessoal não aciona. Então, aproveitar esse momento. Quando que os colaboradores ou líder ou gerente, eles podem se sentir à vontade para te ligar? Em que Sim. situação? Né? Não tem uma situação, né? Então, Nossa empresa, ela é assim. então, não tem assim, se acontecer aquilo, eu Não vou tem ligar, manual, não tem manual, não tem. né? Então, eu acho que é uma oportunidade pra que empresa, você tem a oportunidade de conversar com o diretor dessa forma? Não tem, eu não conheço uma, Sim. sabe? Então Acho que eu passei nenhuma. eu também nunca, era totalmente dividido, né. Agora, isso faz parte da cultura. O Luciano é assim? Acho que cabe a nós, assim, me ligou por algo que era, eu vou julgar que era simples, que era, talvez para mim é muito simples, para ele não, né? Acho que a empatia, né, é importante também numa E é gestão. simples hoje para ti, né. É, Você já aprendeu isso. já aprendi, né? Ou talvez, poxa, né, tá lá, é só procurar, mas eu acho que essa oportunidade, quando a gente dá essa liberdade, é instruir melhor, olha, para esse caminho, não, eu vou te responder agora, mas aí na próxima vez você pode fazer desse jeito. Você ensina, né? Então eu acho que não tem um porquê. Hoje nós temos, lógico, vamos falar do colaborador. O colaborador tem lá o líder dele, tem o gerente dele, né? Se a gente for pensar em hierarquia, né? Uma palavra que o Luciano não gosta, mas existe, né? Sim. Aliás, a gente é uma empresa, né? Então, tem o regional dele, né? E depois teria a direção. Mas nós somos uma empresa diferente, né? Não é à toa que a gente está onde está e chegamos onde chegamos, né? E qualquer um pode pegar um WhatsApp e mandar para o Luciano. Sim. Então, acho que é essa parte, assim, e aí isso me incomoda, quando a gente prega isso, vive isso, né, e vocês sabem que eu falo muito assim, eu falo, a cultura da Van há 17 anos é a mesma coisa, eu nunca vi essa cultura diferente. Não mudou, né. Não O pessoal tem a mudou. impressão que mudou. E aí eu escuto isso, né, será que eu posso, não sei se eu poderia te ligar, eu não sei se eu tô fazendo certo, mas eu resolvi te ligar. Não tem certo e errado. Liga, né. Você só vai saber se você Eu nunca tive essa neura não, eu perguntava. E você falou em ensinar, né. É papel do líder ensinar também? Sempre, sempre. É o principal papel dele é ensinar. Então hoje, se eu sou um líder e quero ser um gerente, mas eu não tenho paciência para ensinar ninguém, né, ou eu acho que assistir um videozinho que eu treinando Compartilha pelo WhatsApp. manda compartilhar pelo WhatsApp. Já ensinei. Qual a importância de ensinar e desenvolver para um gestor? Tu vai garantir, porque assim, ó, a tua equipe é a tua extensão. Então, um líder que acha que está perdendo tempo por explicar, por ensinar, a gestão dele não vai dar certo. Se ele der errado, né, se a equipe dele der errado, a culpa é dele, né? Eu falava para uma líder numa loja agora, nessa última viagem, que ela comentou comigo assim, não, eu estou fazendo uma experiência com o colaborador, 3 meses. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Ela falou assim, estou testando por 3 meses. Aí eu falei, o teste é contigo, tu sabe, né? Aí, como assim? Eu falei, o teste é com você, o teste não é dele, né? Você tem 3 meses para fazer ele dar certo. Você não está testando ele. E a maioria, né? Não, você falhou, eu falei para ela, Aham. né? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer com que o nosso colaborador,
Eu acho que se fosse perguntar, ninguém quer demitir, ninguém quer tirar uma pessoa que não deu certo. Então, nós temos ali o período de experiência, é para nós como gestor. Sim. Nesse período de experiência, o que eu devo fazer? Eu devo ter lá, né? Aqui na Avon, a gente agora colocou a regrinha ali dos 45 dias, o feedback, né? Sempre teve, mas a gente está tentando fazer com que isso aconteça cada vez mais. Agora, não é o teste lá de experiência com o Alan, e se o Alan não deu certo, eu tiro ele, depois eu vejo outro aí que é da É pra experiência. robotizar, né? Não dá, né? Tipo, eu tô cumprindo aqui um protocolo. E até vira uma justificativa, né? Ah, não consegui. Ah, porque ele em 3 meses Não, deu, em né? 3 meses não deu. Aí por isso que é importante um líder saber a competência que ele quer, a habilidade que ele quer, né? Esse caso eu lembro que nós conversávamos que era um conferente. E aí o conferente não era rápido. Eu falei, mas isso não é uma coisa que tu desenvolve. Isso é uma competência, né? Isso é uma habilidade, Sim. né? Não, porque ele era devagar no braçal, vamos supor, né? Não, ele descarrega uma carga devagar e tal, tal, tal. O processo de descarregar a carga ele fazia certo, ele só era devagar, né? Então eu errei. Será que eu não errei lá atrás? Na Na contratação, será? contratação? Não, eu sei que um conferente tem que ser ágil, eu sei que ele tem que ser atencioso, tem que prestar atenção, tem que ter habilidades X, Y, Z. Essa pessoa tinha essa habilidade que eu procurava, né? Eu fiz a entrevista da forma certa para identificar. Já começa ali a gente ser um bom líder, é contratar bem. Sim. Já para contratar bem. Depois disso, ensinar. Se eu não contratei certo, a chance de dar errado eu ensinando é muito grande. Você acha que se terceiriza muito essa responsabilidade hoje? Com certeza. Isso é um problema, né? É um problema. Hoje é um problema, né? A terceirização é um problema em qualquer lugar, né? Aham. Em qualquer lugar, né? Não era eu, era a Carol que ia Aham. fazer. Eu pedi pra Carol fazer. E não deu certo, ó, porque fulano não. Poxa, então por que Não contratou, deu né? certo porque a minha equipe é muito difícil. Eu escuto É. muito isso, né? E você falou que a equipe é uma extensão do líder. É isso. Se eu tô falando que minha equipe é difícil, será que eu não tô falando que eu sou É. difícil? Aí será que eu me comunico bem? Será que É. eu deixei claro, né? Ou será que eu Então- fiquei postergando aquele feedback, né? Ah, eu vi que, poxa, ele não era devagar, no caso, né? Será que eu falei pra ele assim, tipo, em algum momento eu falei, vamos tentar agilizar, vamos tentar criar uma estratégia pra fazer isso mais rápido? Porque eu acho que o líder também, pode ser que não tenha como desenvolver uma habilidade nele, né, nesse caso. Mas comunicar, eu acho que é importante a pessoa ter ciência, né? Porque aí a gente chega naquele momento assim, tá, mas por que eu fui desligado? Tipo, não, mas eu descarreguei todas as cargas. É. E aí, tipo, ele tá lá, tipo Eu assim, incluí as notas, eu fiz as normas, eu fiz a atribuição. E aí? Não, mas é porque tu é muito devagar. aí, tipo, chegou lá no último, aí o cara nem sabia que ele tava sendo, né, devagar no caso, né? E devagar com o quê? Comparado com o quê? Devagar comparado comigo, porque eu sou muito acelerada, devagar comparado com o outro que é. Tá, você ensinou ele a ser rápido, ou você falou pra ele? Deixa pra ele. E assim, né, as coisas se complementam, né? Então a gente também identificar a pessoa no lugar certo também, né? Colocar a pessoa no lugar certo é muito importante, né? E falou de uma palavra agora que é feedback. Uma palavra bonita, né? É o bicho papão, na Todo verdade. mundo sabe que é importante fazer. Mas hoje em dia só se faz. O feedback virou anotar em ficha, né? E hoje. Ou da nota. Ou da nota. Não, quando a nota. Quando a nota? Quando a nota? Quando a nota, enfim. Esse é o próximo polêmica aqui. E feedback, né? A gente que trabalha contigo diretamente, a gente tem isso a todo momento. Acho que os regionais também, os gerentes, e é muito importante essa ferramenta, né, Ju? E ela não é complicada, né? Ela é simples Olha, de se fazer. eu acho simples. Como é que um feedback ele deve ter? O que um feedback deve ter? Como é que esse líder... Feedback é para desenvolver. Uhum. Ponto. Deu. Se eu for falar contigo pensando em te demitir, eu já te demito logo. Aham. Pra que eu vou perder meu tempo? Fazer tu perder teu tempo? Então, o feedback ele É para desenvolver, para fazer você melhorar, para fazer você melhorar a tua competência, melhorar na tua função, melhorar como pessoa, teu trabalho com os colegas, sabe? É para você melhorar, é para desenvolver. transparência, né? Que É você fala para muito isso também, que é né? um feedback, exatamente. Então, não existe outro tipo. Eu detesto aquelas coisas de feedback sanduíche, feedback não sei o quê e tal, tal. Não Sim, funciona. tem 1 milhão de É tipos, né? falar olho no olho e falar o que tem que ser dito, né? E feedback também não tem que ser aquela coisa informal. Vou levar a Carol pro RH lá, agora vamos sentar e vamos conversar. Agora eu vou te Precisa dar sempre isso. Vai ter um momento que sim. Vai ter um momento que tu vai fazer lá aquela avaliação, Sim. né? Do contexto todo que o colaborador gosta disso. O líder acha que é um saco?
o líder às vezes não quer fazer, porque, ai meu Deus, ele sabe fazer isso, mas não é importante. Não, é importante, ele gosta. Aonde ele vai se sentir visto, lembrado, né? Mas também não adianta sentar ali na frente dele, olho no olho, e fazer aquela coisa genérica. Sim. Eu acho isso, eu acho que isso. Não. E aí? Pontos O reais, que né? o que ele tem de bom, o que ele tem que melhorar, né? Qual é o prazo que ele tem para melhorar, se for alguma conversa. É transparência, não tem, é fácil, é simples fazer, né? Com muita empatia, né? Eu falo que não é porque você é transparente e tal que você tem que ser mal educado. Exato. Tem Uma uma. pra outra, É, né? tem uma. Você tem que falar. Que eu acho que esse ponto aí da empatia vem de assim, eu preciso te dizer como que você tem, como que eu tô te vendo e como o mundo tá te vendo, porque às vezes a pessoa dentro do que ela tá sentindo ali, ela não tá subindo daquele jeito. Eu tô querendo acertar, tô querendo fazer tudo certinho, mas Ela quer fazer, né? Ela quer acertar. Eu lembro muito assim, o meu pai é muito assim, meu pai é muito transparente também. Meu pai fala tudo, né? E tu tem que estar preparado, né? Então, assim, é uma coisa que é de berço meu, né? E aí, eu lembro que eu trabalhava na van, vou contar uma história, assim, talvez o RH vai assistir e vai dizer, ai, eu não faria, né? Enfim. Mas Polêmica! eu lembro que eu trabalhava no depósito e nós tínhamos um mesa de operação, né? O Jean, que está lá no depósito, vai lembrar desse dia. O Jean trabalhou comigo também. E aí eu lembro que todo mundo falava porque o menino, né, ele suava muito, né, embaixo do braço, então vocês já imaginam como era, né? E aí o depósito inteiro falava mal dele. O depósito inteiro. E eu achei aquilo tão injusto, porque ele precisava saber. Aí eu falei pro meu líder, eu falei, a gente tem que falar para ele, né? Uhum. Não dá para falar para ele, né, Ju, é um assunto delicado, não dá para falar. Eu falei, não dá? Não. Eu pensei, eu vou falar, né? Eu lembro que eu chamei ele, sabe? Lembro o nome dele. A gente se cumprimenta de vez em quando a gente se encontra na cidade. E eu chamei ele e falei, eu disse, olha, vou falar uma coisa pra ti. Não é fácil entrar aqui nessa sala, né? Que era de vidro, sabe? Uhum. As pessoas evitam entrar aqui, por isso que elas ficam te chamando o tempo todo lá fora pra te levar a jnoca. Por causa disso eu falei, me agradeceu. Eu falei, olha, eu tenho que te falar isso porque tu precisa ver se é um problema de saúde ou não, mas tu precisa ver, né? E eu falei com ele, eu lembro que foi bem desse jeito mesmo, sabe? Tu precisa de alguma coisa, tu, né? Tu queres que eu traga algo pra ti? Uhum. Porque eu pensei, vai que tu não tem condições de comprar Sim, pode ser. também, Pode ser. né? Mas Eu também não tinha na época, né? Mas eu ia dar um jeito, eu ia pedir provavelmente pra alguém. pra achar na loja. vou fazer aqui. Ótimo, entendeu? Foi ótimo, tem que falar. E aí eu pensei assim, mas eu falei com tenho certeza disso, tanto que a gente sempre trabalhou junto, ele virou mesa, depois ele foi para a nota fiscal do agendamento, ficou um tempo na empresa e saiu. E assim, a gente sempre se deu bem. Eu acho que é um respeito à pessoa, na Eu verdade, acho né? assim, como é que eu posso falar, sabe? Não, como é que eu posso não falar, né? Mas a pessoa não se percebe, né? Sim. Você acha que você sente dificuldade com as pessoas interpretarem a transparência? Hoje, Se tem, eu não sinto, porque talvez a pessoa que acha Sim. é transparente comigo, né? Aham. Sim. Pode ser que seja, né? Porque Mas é ela com ela. ser transparente, as pessoas acham que que ser transparente é errado, né? Tem que dar volta. Mas é que é diferente, Alan, Tá na porque cultura, né? o meu marido fala muito isso, né? Que ele tem ódio, porque a gente discute aqui e daí dá 3 minutos eu falo pra ele, vamos ver um filme. Porque eu não levo pro Porque não é coração. pessoal, né? Foi, né? Já foi, eu já falei o que eu tinha que falar, eu já resolvi e deu, eu não levo pro coração. E isso lá atrás, quando eu virei gestora, eu levava muita coisa pro coração. Muita eu levava, tá? E aí eu teve um tempo que eu percebi que aquilo fazia mais mal pra mim do que pro outro, né? E me tornava pior, Sim. né? E aí vem a autoavaliação. E eu pensava, nossa, eu não posso. Porque eu tava me sentindo mal com uma colocação de um terceiro, eu descontava nos outros 6. E isso Fase assim. impactava a tua decisão também. É. Você leva pro pessoal. Então hoje eu falo muito isso, respira, né? Não vai pra casa, não pira, né? Tem hora que tu tá, né? Sim. A gente que visita a loja, às vezes pega 1, 2 lojas que não tá tão boa, pô, tu já fica na terceira estressado, mas a terceira não tem nada a ver com Sim. aquelas outras lojas que tu passou. Estão lá querendo te receber muito bem. Se tu não tá bem, não vai então. Isso serve até pro líder e pro gerente que ele tá com algum problema e ele vai pra loja. Sou líder do bazar, deu uma BO aqui no bazar, já falava. Deu um BO aqui no bazar. Ivo! Conta aí, Ivo. Um BO aqui no bazar, mas eu também cuido do tapete. Eu chego lá já no tapete, já estressada com o pessoal do tapete, sabe? Uhum. Vai ajudar em quê, né? E eu faço sempre uma pergunta pra mim assim, tem hora que eu penso,
tem hora que dá vontade de dar aquela explodida, né? E aí eu penso assim, tá, mas isso aqui vai mudar o quê daqui a pouco lá na frente? Nada. Então Só piora, na dá verdade. pra relevar e explicar depois, né? Até porque pode impactar alguém E tu negativamente. também, assim, eu acho que o feedback sempre tem que ser na hora, principalmente o de correção. Quando você tem que corrigir alguma atitude, tem que ser, não pode deixar passar. Então não tem tempo, né? Não. Se identificou, tem que fazer. Se é uma coisa que você sabe que é grave, né? Na norma, na atribuição, ai, não vou falar hoje. Vou falar, aí eu vou falar amanhã, mas amanhã é a folga dele, eu vou falar na sexta-feira. Que aí ele vai pro fim de semana, Foi. é folga dele, né? Que normalmente tem Aí essa depois coisa chega na segunda, não deu na sexta, porque tava corrido, sabe, cara, eu vou falar na segunda. Nem, Já é. ou nem vai Vai, perder o acontece. time, né? Então tem que falar na hora, sabe? Mas aí você tem que ter a inteligência emocional, né? Não, agora eu tô muito estressado, eu não posso colocar desse jeito. Então eu não vou falar agora, mas eu vou falar hoje. De hoje não passa. Se planeja pra isso, sabe? Isso um líder tem que fazer. Porque as coisinhas pequenas que você não corrige, daqui a pouco se torna uma coisa muito grande. Sim. E aí tu tá um líder estressado, né? Que não consegue olhar pra cara do teu colaborador, tu já não aguenta mais, porque, meu Deus, você vive chegando atrasado, não aguenta mais. Aí você só começa a olhar coisa ruim também, né? Ele quer que ele chegue no horário. Ah, mas não é óbvio? O óbvio tem que ser dito. Sim. Ó, eu preciso que tu chegue no horário, eu vou tolerar isso aqui. Tem que ser dito. E também não adianta não usar as ferramentas que a gente tem com a ficha de acompanhamento, né? Quando tem que fazer um feedback ali, tem que registrar. A minha família, ela é bem estranha, né? E aí, por exemplo, assim, vai fazer uma festa de família. A transparência lá na nossa casa é regra. É uma família muito maluca. E assim, não, eu não vou. Mas ninguém dá uma desculpa. Não vou porque eu não quero. Hoje não. E tá tudo bem, né? Eu não tô afim hoje. Ah, então tá bom. Então, a outra turma Tem se que reúne. normalizar o não quero ir, né? Então que eu quero ficar em casa. Eu não vou ir porque eu tenho. Não, eu não quero ir. Ah, eu tenho que ir porque o que fulano vai pensar? Não. É aniversário do meu cachorro. É. Talvez seja por isso. Eu sou uma mulher de poucos amigos. Pode ser, pode ser. Mas eu não quero ir, eu não quero ir. Eu não posso inventar uma desculpa, né? É que não dá. Eu acho Já que se se torna torna justo com a outra pessoa, É. assim, sabe? Tipo assim, olha, me respeita e eu te respeito, tá tudo certo, né? É isso aí. Acho que é uma questão de respeito mesmo, essa questão da transparência mesmo. Eu vou ver, né? Vou ver. Não, Fica rolando, né? Tá na nossa cultura, né? tá na cultura. da van. A cultura da van ela é fantástica pra vida, né? Aham. Pra vida. Tu ter a transparência, tu ter a ética, né? É os mandamentos do velho, né? É o mandamento do velho. É. e viver isso, né? E é simples viver. Sim. É simples viver isso, né? Você visita bastante loja, né, Ju? Bastante Menos do loja. que gostaria. E é uma diretora muito presente, né, na loja, Sim. conhece da operação. Eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui, pelo menos, todas as lojas no Brasil, praticamente, você já visitou. Já. Já todas já. visitou. E Esse ano a gente vai fazer todas de novo. Esse ano vai dar 180 lojas. Ah. Todas. Esse é um spoiler. Se você não recebeu visita, vai Vai receber. receber. E isso é muito bom, né? A gente falou um pouquinho ali de pessoas e quando a gente vai para as lojas, a gente fala também de operação, né? E a operação é muito importante para a van, porque é o que faz com que os produtos estejam expostos, precificados e a venda acontece por causa disso. A operação da van, ela é muito importante. Hoje a gente tem muito problema de operação ainda? Ainda Você tem, enfrenta? ainda tem. E sempre vai ter. Aham. E só de chegar assim, por onde que você já identifica ali? Porque tem aquelas lojas ali, né, que vai. Ah! É estratégia de Fala olhar, visita. pra ele, cara. Sei, Como é sei. que você tá sabendo? Tem aquelas lojas que falam assim, né? Ah, olha, mandaram num grupo ali que Juliana, Luciano tá na área e vão e arrumam toda a loja. Mas você sabe quando a operação ela tem algum Não adianta problema? esconder. Qual é o primeiro? Aonde que você olha assim e fala, opa, aqui a operação está falhando e como que ela deveria agir? É fácil, assim, no grito de guerra. Quando eles se reúnem na porta com o grito de guerra, tu já sabe como é a loja. Tu já sabe que tipo de equipe que tu vai encontrar ali, né? Pela forma que eles cantam, pela forma que eles agem, os olhares entre eles. Ali Quer tu dizer, já isso não tem como maquiar, né? Não, tu já sente. Uhum. E aí, lógico, tu vai olhar a operação da loja. E aí também tem a questão de tu conhecer o perfil do gerente, né? O perfil daquele regional, né? No meu caso, eu puxo muito o histórico da loja, né? A última visita do regional, eu olho também nas câmeras como estava uma semana antes, também faço isso, para eu ter uma ideia de como que é, né? Porque a visita ela é muito corrida, 1h30 por loja, mais ou menos quase 2. Mas assim, para mim é fácil, eu olhar eu me baseei muito pela confecção.
A entrada da confecção, né? Geralmente é muito bonita, mas eu nunca olho o ponto focal quando eu entro. Eu olho, é um segundo ponto focal. Do segundo para trás, o xadrez nos deu essa visibilidade melhor ainda, né? A hora que eu entro, assim, que eu dou uma olhada já, que ficou mais largo o corredor, eu já consigo olhar naquele primeiro corredor como tá, assim, então eu já sei como vai estar. E olho a parede rapidamente, né? E é incrível, assim. Nunca, nunca consegui pegar loja perfeita, é muito difícil, tá? A Sim. gente pegar assim totalmente perfeita. Mas tem, mas é difícil. Mas geralmente a gente pega, se é uma confecção muito boa no padrão, a alinhadura não tão boa assim. E o contrário também é verdadeiro, né? Aí a gente olha o equipamento do copo ali das taças vão estar errado, né? O Luciano fala muito É, o assim, é Luciano fala muito verdadeiro, da taça, né? verdadeiro, né? E aí tu vai ver também que para dentro Uhum. tá errado. E eu vejo muito que os nossos gerentes se apegam muito ao que o Luciano vê. Isso é o defeito. Aham. Isso é um defeito. Vou arrumar o ponto focal e vou arrumar a taça. Porque já sabe que ele vai Ele olhar, vai né? olhar para aquilo, né? Pode ser que ele só vai olhar para aquilo, mas tem uma turma inteira que vai olhar para todo o resto, né? Aham. Mas não é essa a questão. A questão é a ética. É tu contigo mesmo. Sim. É isso que eu avalio na visita. Porque ele arrumou a loja pra gente, ele arrumou a loja todos os dias pro cliente. Ele é dono da loja. E dá pra entender quando isso aconteceu naquele momento, né, Gil, ou quando é uma cultura da loja, né? Porque no momento da visita você consegue ver ali como é que o colaborador tá abastecendo, por exemplo. Aquilo ali já diz muito de como que é a operação da loja, tá abastecendo organizado, a movimentação que ele tá fazendo ali tá correta, ou não, tá só ali, tipo assim, tá todo estabanado e, tipo, só enfiando as coisas no lugar, assim, né? Vender, né? Pra Não é isso pro pro cliente, Luciano, é pro cliente, é pro cliente. O layout é todo pensado, trabalhado. Quando eu não estou com o Luciano na viagem solução, que eu vou, né, eu começo pelo depósito. Eu ando no corredor central, já vou direto no depósito, depois eu vou, porque o depósito já me fala como tá a loja. Hoje, tá tudo no manual, né? Está tudo Tá no tudo no manual. manual. Hoje, se o líder, e o gerente, ele começar a aplicar. Mas não é simples, tá? É. Também não acho que é simples. A gente Aham. fala, está tudo no manual. Beleza, mas eu posso entender de um jeito, Sim, você pode entender sim. do outro, e aí vem o líder, Aham. né? Vem o líder explicar o que aquilo quis dizer, né? Vem aí o líder na questão do colaborador, não ter medo de perguntar para ele, para tirar a dúvida daquela linha que ele leu ali, ele não entendeu, né? Porque não adianta eu falar que tá tudo no manual, que tá tudo no vídeo, tá Sim. tudo no Conecta, Aham. não precisaria da gente aqui então, certo? Certo. Eu soltaria tudo o vídeo, entregaria em papelzinho para cada um, botaria só o gerente e vão tocar a loja. Não é simples. Por isso que precisa de um líder, né? Então, por isso que o nosso papel é tão importante de ensinar. Eu acho que a visita, assim, eu avalio pouca operação. Pouca operação. Não tem como não olhar para isso, Sim. porque o nosso olhar é crítico, É. né? E é um Mas pilar muito forte eu da fico com Van. a preocupação de sentir o clima da loja, de como que tá a gestão, de como que tá a energia dos colaboradores. Eu converso muito com os colaboradores, muito, de perguntar como eles estão. E eles ficam, alguns com receio, outros são muito abertos, né? Vai e fala de produto. E eu gosto muito de ouvir, e eu faço uma pergunta para eles que é muito boa, assim, que eu gosto, né? Eu falo, e aí, qual foi o melhor gerente que você teve? Aí alguns já falam de cara, né? Outros já não querem falar, entendem, né? Sim. Pergunta rápida. Mas eu falo, falam para mim um líder que te inspira muito, o melhor gerente, aquele gerente que te marcou muito, né? E aí, quando ele fala um nome que não é o gerente atual, também já Aham. observo, daí eu penso, tá, mas quanto tempo esse gerente está aqui? Não, ele já está há bastante tempo. Por que que não inspira ele? Uhum. Né? Então, Pra- é um ponto de atenção. Mesmo falando de operação para ver volta nas pessoas. Volta. Para você ver o quanto Porque é essas importante. pessoas não estão bem, elas não vão fazer aquilo bem. E aí, Impacta todo o resto. Impacta todo o resto. Aí é difícil você recuperar a loja. e tem muito líder, Ju, até gerente, né? Que quando tem algum problema, eles falam, mas também é por causa de fulano, é por causa de ciclano. da minha Desculpa, não é equipe. problema. Esse colaborador é pro. Poxa, né? Acho que tem que ensinar o colaborador, ver se fez o acompanhamento, o desenvolvimento, né? Que é diferente. Você ensinar, desenvolver, né? E veja assim, que às vezes a gente passa eu escuto assim, ai, meu setor X é um problema. E o que que tu fez para resolver? Aham. Então, Não tem a simples, estratégia, né? né? Já passou um dia lá com eles, vamos pegar junto, vou ensinar vocês, vamos lá, pessoal, vou reunir vocês aqui, vamos entender qual é o problema, porque nunca tá no padrão, ou porque nunca tá batendo a meta, o que que tá acontecendo? Porque se você olhar uma loja, quando tu pega o mapa da loja, e quando eu falo mapa, eu não tô falando da planta, eu tô falando assim vamos pegar o nosso indicador comercial. Eu faço muito isso aqui. Eu pego aqui, eu consigo ter uma leitura da loja, de como ela está, pelo indicador comercial.
Daí eu desço, vou para a segunda aba, eu já consigo ter uma visão. Eu vou para as câmeras para ver se aquilo faz sentido o que eu pensei. E aí eu vou para uma conversa com o gerente ou com o próprio regional. Então, é muito fácil tu ter esse mapa da loja. Se o nosso gerente fazer isso, mas ele não faz, ele pega o relatório e ele encaminha, né? Às vezes ele nem analisou. Ou só vai para a última linha. Se eu tô batendo na encaminhei, eu meta, tô falei, batendo na né? meta, tô batendo a meta, tá positivo, ok, fechou. Não. Mas assim, se ele conseguisse parar, se tu pensar no teu dia, tu parar 2 minutos para fazer esse mapa da tua loja. Eu tô vendo aqui que eu tô caindo no bazar, eu tô caindo no camisa banho, eu vou focar nesses 2 hoje. Porque a loja ela é muito dinâmica. E o meu foco não é o dia inteiro. Questão de 1 hora tu mata isso. Conversando com a equipe, conversando com o teu líder, né? Entendendo se é o produto, qual que é o problema do setor Isso. hoje, né? O colaborador entrega, né? Ele fala assim, Isso. não, eu vim abastecer hoje, mas estava tudo vazio, tudo bagunçado. Ele já vai entregar a operação do dia anterior, Não, ele vai dizer, não, eu tô mexendo aqui, não tem produto. Uhum. Então aí ele vai entender ali já o que tá acontecendo ali, já é tipo meio do caminho andado, na verdade, né? Se ele ouvir o colaborador. Exato. E vai de longe, sente também como tá, né, Carol? Tem atendimento? Não tem? Tem gente ali no setor? Não tem? Tá abandonado? E eu vejo que isso não acontece, assim. Então, aí a gente vai falar que a equipe é difícil, né? Porque não tem produto, é porque não tem fluxo, né? Mas não, e tudo isso pode acontecer. Sim. Posso ter uma equipe difícil, Sim. né? Mas eu contribuí para que ela fosse difícil. Sim. Isso a gente tem que ter a certeza. A autorresponsabilidade, Isso, né? a culpa é sua. Tua equipe é Uhum. difícil? Parabéns. Sim. Você é culpado disso. Sim. A tua equipe ser difícil. Se ela não respeita prazo, se ela não te respeita como líder, se ela é mal educada, É um reflexo. você deixou. É um isso aí. reflexo. Então, assim, é muito simples, tá? Eu falo isso muito, assim. Às vezes eu tento me policiar, porque às vezes eu penso que eu sou simplista demais. Mas tem coisas que é muito simples de resolver e a gente deixa o feedback para depois, para segunda-feira, né? Aí aquele colaborador que falou, poxa, da outra, aí o líder não lembra, né? Mas o colaborador lembra. Sim. Da outra vez eu fiz isso, ele me pegou no dia. Agora fulano lá, nem falou nada. Aí começa. Você fala um negócio interessante, é que o gestor, o líder é um só, né? Ele não consegue olhar 120 colaboradores, o gerente, só que cada colaborador olha. Então isso é importante, ele está analisando, olha, não conversou comigo, conversou com ela e tal. Isso pode gerar até, se não for resolvido na hora, como você falou, pode gerar um monte de fantasma na cabeça, e isso pode impactar na equipe também, né? Ele Com me prefere. Ele conversa com ela, não dá atenção para mim. Isso também tem muito ali com responsabilidade. Eu digo que a gente tem que ter tranquilidade do que a gente faz, né? Falo muito assim, eu tenho que estar tranquila. Se eu faço tudo certo, eu tenho que ter minha consciência tranquila, né? E às vezes a gente tem líder assim, que ele faz tudo certo, mas ele não adianta ser, tem que parecer ser. Certo, né? Ele tem que parecer fazer tudo certo, né? Então, às vezes, ele vai passar todo dia, ele para muito lá no setor de provador. Uhum. Porque nós somos humanos, né? Naturalmente, o ser humano tende a se aproximar mais de quem ele se identifica e menos de quem ele se identifica. É natural, né? Então, se você tá tendo que... Opa! Aí você tem que mudar. Não é o colaborador que tem que mudar para te agradar. Você tem que mudar. Autoanálise. Né? Então, assim, esses detalhes o nosso líder tem que observar, sabe? Opa, eu tô indo muito aqui, ou eu sempre, né? Eu vou dizer uma coisa simples, assim, que aconteceu aqui no nosso setor, aqui no nosso departamento. Só eu- corte. Nós esquecemos de montar a mesa de um Cla- aniversário da van. Aham. E aí? Uhum. Olha que Sim. merda. É verdade. É verdade. Né? Que eu peguei, né? Conversamos com todos os Sim, líderes. sim. Pode acontecer. Olha a cabeça do nosso colaborador. Ou eu fui lá e toquei o sino com aquele que fez 10 anos, mas eu não toquei com o outro que fez 10 anos. As nossas ações, elas têm muita importância na loja. A hora que eu falo pro nosso gerente, tu sabe disso que eu já falei alguns avanços, é igual o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, vem grande responsabilidade. Aceitei estar aqui, né? Aceitei estar aqui, tem que É o estar aqui. detalhe, né? É o detalhe, né? Eu não posso simplesmente ir lá tocar o sino porque a Carol fez tantos caminhão. Vou falar do caminhão porque eles gostam de caminhão, né? Tantos caminhão, né, Carol? Mas o outro fez 37 todos os dias e nunca ganhou parabéns. Sim. Entendeu? É essas pequenas coisas que o nosso líder tem que despertar para isso. E o colaborador machucado, ele acaba, tipo, impactando todo o resto, né? Porque ele contagia o que tá bem
Aquele, poxa, pô, Poxa, aqui se aconteceu isso comigo, pô, eu não achei justo. Aí, tipo, já começa, mas aqui também isso aconteceu comigo também. Aí já começa a virar algo maior. E às vezes é só realmente ele, tipo, né, um detalhe. E o líder não fez com intenção nenhuma. ele não tem... Esquecimento, mas ele tem que ter um padrão, tem que ter metodologia, o planejamento. Sim. Qual é o meu planejamento para quando eu receber alguém na integração? Eu vou fazer isso com todos. Eu preciso me planejar porque eu tenho que dar o mesmo tratamento. Qual é o meu planejamento para fazer um feedback? Eu tenho que fazer com todos, sabe? Então é isso que tem que ter. Ele tem que criar essa metodologia, esse padrão dele para trabalhar, para ninguém achar que tem diferença. Quando eu vou fazer um reconhecimento na frente do sino, para fazer com um, fazer com todos, Fazer com né? todos, né? Eu não posso, é igual nós aqui, né? Eu sento na frente da mesa de vocês e converso, e pronto. É ali, eu converso, sento ali, né? Então eu não posso fazer, não. Um eu vou sentar aqui, o outro eu vou levar para tomar um café e o outro eu vou levar lá na salinha, Aham. né? E a nossa cabeça é uma coisa que vai trabalhando, É doideira, né? é doideira. Então, uma simples mensagem a gente tem que cuidar, né? Então a gente tem que tomar muita atenção. Às vezes não tem culpa, mas tem responsabilidade das Isso. ações, né? Eu acho que esse é um peso de ser gestor. A gente falou de pessoas, né? Falou operação, e eu acho que a gente pode entrar no comercial, que é vender mais e E melhor, né? Eu acho que Isso é impactante. essa... Fala agora, tipo, vender mais não é só vender mais, é vender mais e melhor. Até porque a operação garante que a van venda mais. Agora, o comercial, muita gente tem dúvida, líderes têm dúvida, do comercial, quer vender mais e melhor. E tu estava falando de um ponto que é, poxa, eu sentar uma hora, analisar ali e tal, se meu setor está subindo ou caindo. Você chama isso de descascar a cebola, Sim. né? E quem é o gerente que está ouvindo ali no Avance, ele ouve muito sobre isso. Qual é a importância de descascar a cebola? Na verdade, o que é descascar a cebola? Calma, não peguem uma cebola agora, mas E descascar a cebola a gente chora, gente. Às vezes chora. Mas brincadeiras à parte ali, a gente fala, você usa muito esse exemplo a falar de análise, né? Qual a importância do pilar comercial junto com a análise? Eu acho que o principal eu ia resumir em sair do achismo. Uhum. A gente acha muita coisa, sabe? Ouvi falar que... Eu acho que é sol, eu acho que é porque deu sol, eu acho que é porque deu frio, eu acho que é porque não tive fluxo, eu acho que é, sabe, é muito acho, né? E contra dados, né, e fatos não há argumentos, né? Então o número te mostra isso, né? Não tem erro tu pegar um relatório de venda e olhar todo dia de manhã o gerencial, né? Que é uma coisa, meu Deus, é a primeira coisa que a gente faz quando acorda. Não é nem tirar a ramela do olho, é 5 horas da manhã ele tá lá no e-mail. Sim, aí tu já abre o relatório. E aí tu olha ali o número, que filial que está caindo, que filial que está crescendo, né? No caso, eu como gerente, os meus setores estão caindo, os meus setores estão crescendo. E achar que isso é normal. Que todo dia ele recebe aquele relatório automaticamente, então automaticamente eu encaminho o WhatsApp e automaticamente acabou a minha parte. Já fiz, né? Né? Isso aí caminhei, tá feito. Né? Então, assim, tem aquele relatório ali, aquele olhar comercial. Lá a minha confecção está caindo, confecção feminina. Eu vou lá como gerente, e eu vou no detalhe, né? Porque eu digo para o meu gerente, às vezes, eles vão muito no micro, né? Mas o que eu faria, né? Eu chamaria meu líder. Ele não está agora de manhã, ele vai estar tarde, não tem problema, eu espero. Quem está de manhã, então? De manhã está positivo, está indo bem? Por que eu não posso lá dar um parabéns? Oxe, arrasou ontem. Saiu no O que negativo, tá acontecendo? saindo, nossa, caramba, não tá indo bem. Deixa eu dar para o setor contigo, parabéns. E aí, aquele que tá mal, eu vou falar, tá, mas a gente só fala com o que tá mal também, né? Sim. A gente tem um olhar pro ruim. Não tem um equilíbrio, né? Não. E aí, pego aquele meu líder, vou andar com ele, e aí, como é que tá? O que tu acha que tá acontecendo? Escuta primeiro. O que ele vai te dizer? E depois ali anda com ele, fala a tua percepção, e vocês juntos vão chegar numa solução. Eu percebi isso, porque o gerente tem muita vivência da loja, ele conhece muito, né? Sim. O líder também. Mas, então essa vivência ajuda muito o líder, sabe? Ele tem alguém para compartilhar isso, né? Ou ele falar, às vezes ele tá com falta de colaborador mesmo, às vezes ele só quer desabafar. Não, beleza, é um problema que nós temos, mas eu vou fazer assim, vamos pegar esse para te ajudar, monta uma estratégia rapidinha, simples. Eu acho que essa parte comercial nossa Direcionada. é muito no automático. A gente acha que a van é mesmo, né, uma máquina de venda, Sim. mas não é assim. Vou colocar ali, precifiquei, fiz a minha parte e deu. Vai lá no caixa atender mal, que é uma parte comercial importantíssima, o tempo da fila, o tempo do pacote, né? E a gente vem sempre pensando em estratégias para facilitar essa experiência de compra do cliente, né?
Eu falo isso muito nas lojas quando eu vou, né? E tu pergunta qual é a nossa meta, né? Encantar o cliente, né? Oferecer uma experiência única. Mas aí eu vou lá, eu faço ele pegar uma fila para testar um elétrico, porque o vendedor não quis testar como vendedor agora ali. Vai pro caixa, eu já fiz a minha parte, né? Ele já até Então, comprou, né? Pra já que até que eu. comprou, né? Ou então manda ele para fila, eu nem cobrei aqui, porque também não quero ter trabalho, sabe? Ou então numa confecção que ele não consegue achar o tamanho dele, ou nunca tem o tamanho dele no braço, não consegue procurar nada porque cai tudo no chão, né? Chega no provador, tá uma pessoa lá que Não não conversa. conversa, mal-humorada, né? Ou às vezes não conversa porque tem uma deficiência, eu vejo muito isso na loja, a gente também não Isso faz isso. acontece bastante, né? Você comentou sobre Receber nas isso. lojas, assim, provador. A gente deveria colocar alguém para receber bem, para falar, para dar um bom dia e tal. Para pessoa, são pontos Tem que ser um vendedor ali no provador. que ser. E assim, ó, os pontos que você requer atendimento, requer, assim, que é necessário, que é um provador, que é um elétrico, que é No um espaço do psicólogo, cliente, espaço do trocas. cliente, botar a pessoa para encantar, né? E tem aquela pessoa que não adianta, ela não vai ser a minha cara eu tô sempre brava. A minha cara parece que eu estou sempre brava. Sempre, parece que eu tô puta, assim, sabe? Então, assim, é sempre essa cara, não vai mudar, né? Aí vai botar eu lá para atender o cliente? Não, né? É aquele negócio de identificar o perfil certo, no lugar Então, assim, né? Não, mas bota lá para descarregar um caminhão, senão vai ser rápido, não vai fazer coisa. Fazem isso muito no cosméticos, né? Ah, não tem onde botar, bota no cosméticos. Que é uma grande oportunidade. Ou também só botar aquela pessoa que sabe se maquiar. Tem a habilidade e a pessoa não dá um bom dia pro cliente. Não tem condição. Tipo, eu sempre falava assim, a gente ensina a maquiar, mas não ensina a vender. Eu acho que, tipo, tu ensina a pessoa a se maquiar, passar um blushzinho, né? Mas não ensina a pessoa a Vender vender. é fácil, tá, na van. Vender é muito fácil na van, porque o cliente, ele gosta cliente de vem, né? conversar, ele vem, Ele vem. porque o nosso marketing, ele é forte, agressivo, né? A gente chegou num padrão de loja que a gente consegue, a gente tem muito cliente. Então, assim, é fácil vender na van. E são fãs, né? Mas agora a gente não tem que encantar o cliente e oferecer uma experiência única. Não tá lá vender. A gente tem que encantar o cliente. Então, encantar o cliente é que a gente tem que se dedicar um pouco mais, Sim. né? E eu diria para ti que isso é o primordial comercial, sabe? É o primordial. Eu vejo que muito se acha que o comercial é abastecer. E não é, né? Isso Não é só isso, não é isso só, também, porque né? isso vende, né? Essa é a parte muito forte da operação, e o próprio layout faz vender, né? Por isso que a operação é tão importante para vender. Mas agora, atender, né? Tá disponível ali para o cliente, quando ele pergunta, não apontar, né? Levar ele até o setor, o colaborador ali vender, levar teu produto, vender outro. Eu acho que essas Por coisas isso o nosso me padrão fazem é simples, Alan. É organização, limpeza, né? Porque tu não gosta organização. de lugar sujo, né? Tu Sim. não gosta, Aham. né? É a limpeza, a organização, né? O layout, como tu falou. Sim. Cada coisa no seu lugar. Eu entro na van, eu sei que o brinquedo é lá naquela parede amarela e eu sei que vai ter menino e menina, eu sei como funciona, e não porque eu trabalho aqui, Sim. né? A gente tem Tem que lógica, né, Jô? tem uma lógica, Tem, foi estudado isso, né? né? Então, assim, cada coisa no seu lugar. Que coisa mais irritante de tu ir no lugar e não ter preço? Ter que ficar procurando alguém para pedir preço? Eu não sei, mas eu tenho essa percepção que depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu sou mais chata cliente. Eu não consigo comprar em qualquer lugar. Eu não consigo ser atendida em qualquer lugar. E assim, a gente sabe que a gente tem muita oportunidade em atendimento e a gente sempre tem a melhorar, né? Mas assim, ó, eu não admito ir num lugar e assim, a pessoa não dá um sorriso, sabe? Tipo assim, a gente aqui, né, falando cada vez mais sobre atendimento, eu observo muito isso. Tipo assim, ó, quer ver me ver irritada se eu for no restaurante e o cara, tipo, ok. Sim. Cara, isso me irrita. Então, tipo, é uma coisa que faz sentido, né? É a minha percepção como cliente, e eu vejo, tipo assim, ó, como eu fiquei chata trabalhando e sabendo, a gente ensinando, né? Tipo, a gente fala de um padrão. Então, eu acho que tem uma lógica. E eu acho que é a gente se colocar naquele momento de a gente estar como cliente Tem um e daí quê, os clientes, sabe? Isso. E o nosso cliente também não é só o cliente que compra, né? O colaborador também é nosso cliente, Com né? certeza, o colaborador, o fornecedor, É. né? O... O nosso motorista que vai entregar a nossa cara é o Sim. nosso cliente, né? Aí eu vou lá e já chego lá, já abro a doca de qualquer jeito, já pego o meu jacaré mal-humorado, Sim. enfim, nem dou nem cumprimento, nada, né? Complementar, sorrindo, estar disponível, agradecer, tem que ser Imagina se eu padrão. fizer diferente, então, eu vou começar a descarregar, bom dia, tudo bem, vou começar a descarregar, sair de um banheiro, uma água, alguma coisa, né? Olha que diferença. Olha só. Tu vai fazer a mesma coisa. Se todo o gerente líder pegar esses insights aqui,
de forma bem leve e descontraída, foi falado muitos pontos importantes. Eu acho que Né? a gente ia falar, né? A gente tinha um roteiro de falar de estratégia, mas eu acho que cada ponto desse compõe uma estratégia, né, Ju? Eu acho que a gente tá falando ali, a gente falou das pessoas, onde as pessoas são importantes, como avaliar, mas, tipo, né, o operacional também é importante, então, assim, as pessoas fazem esse papel. E agora o comercial, que é, tipo, trazer tudo isso aí para encantar o cliente, né? Como fazer o a mais ali dentro de cada um desses pontos, e essa é a estratégia, né? E esse é o padrão da Van, né, Carol? Mas e se eu fosse pensar numa estratégia para tudo isso, ainda é aonde eu estou inserida, né? Porque o cliente de Itajaí é diferente do cliente de Bruxa, Sim. certo? Como é que é? Cash, cash? Né? Cash não existe. Cash, nega, cash, né? Então, assim, se não, é diferente. Então, e o nosso gerente, eles circulam muito, né? De loja em loja. Então, ele não pode achar que ele está saindo daqui do sul, ele vai para o Mato Grosso, ele vai ter que ser o mesmo padrão, né? Os colaboradores dele vai mudar. Né? Então, O perfil de consumo muda também. muda tudo, né? Então, eu vou estudar essa região. E aí, o que eu vou fazer para estudar? Eu vou fazer um estudo gigantesco? Não, tá lá o mapa da loja, né? Eu vou olhar o básico primeiro, que é os indicadores comerciais. Aí eu começo tudo de novo, conversar com a equipe, olhar a equipe, entender a cultura, né? Eu pesquiso a cultura quando eu vou viajar, porque eu não sei se eu, né? Antes eu não abraçava tanto, hoje eu já consigo abraçar mais o colaborador, mas sei que tem cidades que eu não gosto, Sim. né? Tem cidades que é mais fechado, eu sei como tem que chegar, né? Eu tenho que pesquisar, né? Eu tenho que me adaptar, eu estou indo para lá. Sim. Porque não é porque aqui você está em Santa Catarina de um jeito que aí eu vou para o Nordeste e sigo do mesmo jeito. Né? Tem uma coisa que funciona para tudo, né? Tu ser justa, né? Ética, ser transparente, né? Ser transparente. Então, eu acho que isso funciona em qualquer lugar do Brasil, né? Ser simpático, vai ter aquele cara que vai ter mais bronco, mais fechado e tal, mas tu ser simpático, né? Eu falo assim para os gerentes, né, Alan, que é um exemplo da troca nossa, né? Eu escutei algumas vezes assim, eu já trabalhei no Trocas, né? Provavelmente pela minha cara, E aí eu escutava de alguns gerentes assim, eu coloquei ele lá, que ele é muito bom, ele é duro, ele é bravo. Tu trocas. Não deveria ser o contrário? Aham. Né? Vou colocar aquele mais simpático, que Sim. vai ter que dar não pra O cara já conversar, está bravo ali. que vai dar uma, né? Então, assim, é tudo, pra tudo se ter jeito, né? E eu acho que a estratégia vem disso, sabe? O primeiro passo é isso, né? Quando eu falo de estratégia, é tu saber a hora de avançar, a hora de voltar, pensar mais agora, né? Eu também penso mais antes de falar, né? Analiso bem. Então, assim, eu acho que tudo Se isso faz colocar parte no da lugar do estratégia. outro também, acho que é uma boa Estratégia. estratégia, né? A gente queria finalizar, né, esse encontro muito rico com aquele quadro que a gente fala pode ou não pode, Como né? não pode, Ju? Então é aquele bate e pronto assim, ó. Quando a gente vai falar, então, é, dos 3 pilares ali, né? Quando eu falo de gestão de pessoas, o que pode com gestão de pessoas? O que pode O que ser pode transparente. e o que não pode dentro de gestão de pessoas? Ter envolvimento pessoal. Operação? Que pode, que não pode. Que é uma Foi assim, tipo, não pode, não pode. Pode. simples. Dentro da Pode. operação. O que pode? O que pode dentro da operação puta, dentro da operação pode tudo, né? Pode tudo, mas arrastar a arara no meio do Não, o corredor. que não pode é mais fácil, né? Porque o que pode? Pode abastecer bem, pode precificar, pode limpar, né? Deve limpar, pode organizar, sabe? Pode fazer uma... O padrão pode mais, O padrão então. pode mais, sabe? Porque você, ainda assim, a Van, ela tem uma liberdade tão grande que, assim, ó, se eu não concordo com aquele padrão, ainda pode falar, olha, tem uma Sim. sugestão, eu posso lá mudar, Liberdade com responsabilidade. né? Não que tu vais fazer diferente do manual, mas tu vai sugerir que mude o manual. E eu falo isso, não está escrito em pedra, a gente pode mudar. Se E- uma loja fala que funciona, a outra fala que funciona, a terceira fala que funciona. Opa, vamos olhar. Peraí, Você já está com quanto tempo na direção? 1 ano, eu acho. Em 1 ano, quanto a sugestão da loja foi acatada e mudada, né? Bastante. Bastante. Então, ali Bastante. já é Bastante sugestão. um exemplo vivo disso aí, né? E pode mudar mais? Com certeza pode. No padrão, o que que pode? Pode mudar.
padrão pode mudar. Na operação, pode mudar. Pode haver O que mudança. não pode? O que Mexer na pode. planta da loja. Isso não pode na Não operação. pode, né? Não. O layout, ele é a disposição do produto, ele pode ser mudada. Agora, a disposição do Dos equipamento, equipamentos, não pode. como é que fala? Mexer na planta Não não pode. pode, né? Não Então, pode. Não pode. e para a gente finalizar, na parte comercial, o que um gestor, um gerente, um líder, ele não pode fazer de jeito nenhum quando se fala em ser comercial, Atender mal o cliente e se esconder dele. se esconder do cliente. E o que ele pode, então, quando a gente fala de gestão Ele comercial? pode vender mais. Pode vender mais. Mais e melhor. Então, vender mais? Pode. Pode mais. Pode mais. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast com a Juliana. Obrigado, Ju. E para finalizar, aquela câmera ali, ó, você vai estar olhando no olho do gerente e do líder que está nos ouvindo e aquele recado final para os gerentes e para os líderes que estão ouvindo a gente. Um recado final. Aqui na Van a gente pode mais sempre. A nossa empresa ela é dinâmica, ela é única, né? Não existe nada como a gente. E eu acho que o recado que eu queria dizer para eles é: tenha certeza que você está na melhor empresa para se trabalhar. E aqui você pode mais. E aqui você pode mais. Isso Mas você aí. está na melhor empresa para se trabalhar. Sabe o que é isso, Carol? Isso é conhecimento. E a gente acredita que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer? Pode mais! Obrigado, Ju. Obrigada a vocês. Uma honra, hein? E que a gente possa aí ajudar e compartilhar conhecimento com nossos líderes e gerentes. Isso aí é muito Forma muito- importante. Valeu! Obrigada, pessoal. Até mais. Volta, Vinheta!